os Estados Unidos são os que mais sofrem com a defesa antimíssil de Israel, mostram avaliações do Pentágono. Em meio às hostilidades com o Irã, as Forças Armadas Americanas empregaram muito mais interceptores avançados para proteger Israel do que as forças israelenses, de acordo com dados do Departamento de Defesa. 21 de maio de 2026, às 13 horas e 52, horário do leste dos Estados Unidos. Hoje, às 13 horas e 52, horário do leste dos Estados Unidos. Um interceptor israelense Domo de Ferro corta o céu próximo à fronteira entre Israel e Líbano no final de março. Segundo avaliações do Departamento de Defesa descritas ao The Washington Post, as Forças Armadas dos Estados Unidos esgotaram grande parte de seu estoque de interceptores avançados de defesa antimíssil após gastarem muito mais munições de alta tecnologia na defesa de Israel em meio às hostilidades com o Irã do que as próprias forças israelenses utilizaram. O desequilíbrio, segundo 3 autoridades americanas que falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos de segurança sensíveis, ressalta a extensão em que Washington assumiu o ônus de neutralizar os ataques de mísseis balísticos iranianos durante a Operação Epic Fury e levanta questões sobre a prontidão militar dos Estados Unidos e seus compromissos de segurança em todo o mundo. Os Estados Unidos lançaram mais de 200 mísseis interceptores do Sistema Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, em defesa de Israel, aproximadamente metade do arsenal total do Pentágono, além de mais de 100 mísseis interceptores Standard Missile 3 e Standard Missile 6 disparados de navios de guerra no Mediterrâneo Oriental, disseram autoridades americanas que, assim como outras mencionadas neste artigo, falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos de segurança sensíveis. Em contrapartida, Israel disparou menos de 100 mísseis interceptores Arrow e cerca de 90 mísseis interceptores da Sling, alguns dos quais foram usados contra projéteis menos sofisticados disparados por grupos apoiados pelo Irã no Iêmen e no Líbano. Analistas militares afirmaram que os dados descritos ao The Post oferecem uma visão rara de como os Estados Unidos e Israel trabalham juntos. Os números são impressionantes, disse Kelly Grieco, pesquisadora sênior do Stinson Center. Os Estados Unidos absorveram a maior parte da missão de defesa antimíssil, enquanto Israel conservou seus próprios depósitos. Mesmo que a lógica operacional fosse sólida, os Estados Unidos ficaram com cerca de 200 interceptores THAAD e uma linha de produção que não consegue acompanhar a demanda. A escassez de interceptores americanos alarmou os aliados dos Estados Unidos na Ásia, particularmente o Japão e a Coreia do Sul, que dependem dos Estados Unidos como dissuasão contra potenciais ameaças da Coreia do Norte e da China. Essa conta corre o risco de chegar em teatros de operações que não têm nada a ver com o Irã, disse Grieco. Autoridades americanas e israelenses costumam destacar sua estreita cooperação e a robustez do sistema de defesa aérea israelense, que possui múltiplas camadas. No entanto, as avaliações do Departamento de Defesa sugerem uma dinâmica mais desequilibrada. No total, os Estados Unidos lançaram cerca de 120 interceptores a mais e interceptaram o dobro de mísseis iranianos, disse um funcionário do governo americano. Caso os Estados Unidos e Israel retomem as hostilidades contra o Irã nos próximos dias, como ameaçou o presidente Donald Trump, é provável que as Forças Armadas Americanas disparem uma parcela ainda maior de interceptores devido à recente decisão das Forças Armadas israelenses de desativar algumas de suas baterias de defesa antimíssil para manutenção, afirmou um funcionário do governo. O desequilíbrio provavelmente será exacerbado se os combates recomeçarem, disse o funcionário. Em comunicado, o Pentágono defendeu o equilíbrio dos recursos militares utilizados entre Israel e os Estados Unidos. Os interceptores de mísseis balísticos são apenas uma ferramenta em uma vasta rede de sistemas e capacidades que compõem uma rede de defesa aérea integrada e em camadas, disse Sean Parnell, porta-voz principal do Pentágono. Tanto Israel quanto os Estados Unidos compartilharam o ônus da defesa de forma equitativa durante a Operação Epic Fury, na qual ambos os países empregaram aeronaves de combate,
sistemas antidrones e várias outras capacidades avançadas de defesa aérea e antimíssil com máxima eficácia. O governo israelense também defendeu a abordagem. As operações Leão Rugidor e Fúria Épica foram coordenadas nos mais altos e mais próximos níveis, para benefício de ambos os países e seus aliados, afirmou a Embaixada de Israel em Washington em um comunicado. Os Estados Unidos não têm outro parceiro com a mesma disposição militar, prontidão, interesses compartilhados e capacidades que Israel. Desde o início do conflito, em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel têm trabalhado em estreita colaboração, assassinando o líder supremo do Irã e dezenas de altos funcionários militares e políticos iranianos, além de dizimar a marinha e a força aérea do Irã. Palestinos na Cisjordânia ocupada por Israel inspecionam os restos de um míssil disparado do Irã no final de março. Heidi Levine para o The Washington Post. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi fundamental para persuadir Trump a entrar em guerra, prometendo uma ofensiva que inspiraria uma mudança de regime e livraria o país da capacidade de desenvolver armas nucleares, disseram autoridades americanas. Mas as tensões entre os dois aliados aumentaram à medida que a guerra se mostrou mais desafiadora do que qualquer um dos líderes havia previsto. O fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã interrompeu o fornecimento global de energia e aumentou a inflação. Apesar das alegações de Trump de que o arsenal de mísseis do Irã foi praticamente dizimado, Teherã mantém cerca de 70% de seus estoques de mísseis pré-guerra, de acordo com a inteligência americana. Grande parte do urânio altamente enriquecido do Irã provavelmente permanece nas instalações nucleares bombardeadas pelos Estados Unidos e Israel no ano passado. Na terça-feira, Netanyahu e Trump tiveram uma tensa conversa telefônica sobre os próximos passos, disseram autoridades americanas e do Oriente Médio. A pressão persistente do líder israelense para reiniciar a guerra irritou alguns funcionários americanos, principalmente devido à pressão que a retomada dos combates exerceria sobre o fornecimento de munições do Pentágono. Israel não é capaz de lutar e vencer guerra sozinho, mas ninguém sabe disso, porque nunca vem um resultado final, disse um segundo funcionário do